Maravilhoso. Perfeito, maravilha. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estou muito feliz de ter vocês aqui hoje na inteligência emocional aplicada a vendas. Então é o seguinte, por que que algumas pessoas vendem e outras não? Alguém já parou para pensar nisso? Por que que algumas pessoas vendem e outras não? Por que que algumas pessoas transformam pessoas desconhecidas em compradores, enquanto outras ficam patinando, batendo, se batendo e não conseguem vender? Por que que algumas pessoas... Opa, tudo bom, Jéssica? Entendi, não. Seja muito bem-vinda. Então, por que que algumas pessoas... Deixa eu deixar essa galera entrar aqui. Por que que algumas pessoas, elas não conseguem atrair as pessoas certas? Muitas vezes até atraem pessoas, mas quando chegam na sua frente, ela não consegue vender. Por que que isso acontece? O que que vocês acham, gente? Por que que algumas pessoas não conseguem vender? O que que vocês acham? Porque é o seguinte, deve ter alguma trava, deve ter algum bloqueio, porque se não tivesse, elas teriam facilidade para fazer isso, sim ou não? Sim. Então, o que que vocês acham que atrapalham pessoas a venderem? Fala aí para mim. Eu acho que é insegurança. Acha que é insegurança. O que mais, gente? Medo do julgamento. Medo do julgamento. O que mais? A imagem. A imagem. Então tá, eu vou ser bem claro aqui para vocês sobre isso. São duas coisas que fazem você não vender. Se você quiser anotar isso aí de extrema importância. Primeiro, é você não acreditar no seu produto ou serviço, tá? Esse aí é o primeiro. Mas o mais importante é o quê? É você não acreditar em você, tá? Você não acreditar em você. Quando você não acredita em você, basicamente você não vai vender, tá? E isso é o quê? É você se autoconhecer. Você precisa se conhecer para você, de fato, ter facilidade para vender, tá? É isso, infelizmente. Quais as tuas crenças sobre vendas? Quem aqui tem raiva de vendedor? Fala aí para mim. Quem tem raiva de vendedor aqui? Fala aí. Sejam sinceros, pode ser sincero. Quem tem raiva de vendedor? Olha, não é que eu tenha raiva de vendedor, mas eu acho que quando o vendedor é muito chato, quando ele não Perfeito. sabe vender de forma magnética, se comunicar bem, dá raiva. Da raiva, Tô perfeito, sincera maravilha. aqui. Alguém mais tem raiva de vendedor? Faço das minhas palavras da Rafaela aí, Adriano. Eu não tenho raiva de Perfeito, vendedor, mas fico incomodado com aquele vendedor inconveniente, que ele não sabe a hora de se colocar no seu devido lugar, né? Ele é perfeito, espaçoso demais, vamos dizer assim. maravilha. Mas vamos lá, é assim, ó, gente. Existe uma premissa dentro da PNL que diz o seguinte: a gente não perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende. O que que acontece muitas vezes com esses vendedores chatos? A gente, de repente, não tem o termômetro para dizer esse aqui é um vendedor chato e esse aqui não é. E o que que eu preciso que você entenda sobre isso? Quando você tira um preconceito sobre qualquer coisa, vamos colocar aqui vendas. Ah, eu tenho um preconceito sobre vendedores que vão lá e ficam forçando a venda. O que que está acontecendo aí? Você, o seu cérebro, ele está entendendo que você não gosta de vendedor. E não importa se existe o grau ou não, sabe por quê? Porque o teu cérebro, ele não sabe fazer, o teu cérebro inconsciente, ele não sabe fazer o grau. Ah, esse aqui é um vendedor chato, esse aqui é um vendedor legal. Ele não sabe fazer essa distinção. Ele só sabe que aquilo ali causa dor para ti, que vendedor causa dor para ti. Deu para entender isso? Aí o que que acontece? Na hora de você vender, isso também vai se tornar um sacrilégio. Sabe por quê? Olha, vamos lá. Vai trazer dor para você também. Eu vou te falar uma coisa. É assim, ó. Você acha, você acha de verdade que o nosso cérebro é complexo?
Quem acha aqui que o nosso cérebro é complexo? Eu vou logo dizer, ele não é complexo, ele é muito tranquilo. O nosso cérebro inconsciente, ele entende apenas duas coisas: dor e desejo. Dor e desejo. Então, se o vendedor pode ser qual for, o bom, o legal, o ruim, o simpático e etc., se ele tiver na caixinha da dor, o que que vai acontecer? Todas as vezes que alguém for vender para você ou que você for vender, isso vai trazer para você desconforto. Vai trazer o quê? Dor. Beleza? Então é o seguinte, ó, para a gente encurtar essa nossa conversa aqui, eu preciso o seguinte, trazer uma estrutura para vocês de vendas, tá? E é o seguinte, eu lhe garanto que se você trouxer essa estrutura de vendas para o seu negócio, você vai vender mais e vai vender sem precisar vender, que é o melhor de tudo. É você vender sem precisar vender. Então vamos lá comigo o seguinte, ó. Existe 4 pilares de um negócio. O primeiro é o quê? É a captação. E isso a Rafaela está ensinando muito bem para vocês, tá? Captar pessoas é através do marketing, é você entender qual é a sua persona, é você entender quem é você se posicionar para trazer a pessoa certa, porque é o seguinte, gente, olha só, tem gente que não tem o mínimo de condições de vender high ticket e quer vender high ticket. Aparece lá cheio de remela. A Rafaela estava falando esse dia, não sei se foi hoje. Parece lá todo e quer vender high ticket. Como é que vai vender? Gente, nós somos como um imã. Somos como um imã. A gente atrai as pessoas que a gente é. Se você é um mau comprador, sabe o que é um mau comprador? É aquele que vai lá e quer tudo de graça. Ah, eu quero tudo de graça. Eu não estou dizendo que não seja legal para você criar relacionamento com as pessoas, mas quando você diz assim, ah, eu quero tudo de graça, você é um mau comprador. Aí sabe o que que vai acontecer? Pessoas que vão chegar até você também não vão comprar, porque você atrai os semelhantes. Aí, o que que isso tem a ver com atrair pessoas high ticket ou pessoas que vão pagar? Sabe o que que acontece? Muitas vezes você está atraindo pessoas que não querem se relacionar, que não querem o teu produto e você está atraindo essas pessoas e você fica forçando esse tipo de relacionamento. Então é o seguinte, gente, basicamente você tem que ser a pessoa transformada, tá? Você tem que ser a pessoa transformada e isso a Rafaela tá ensinando muito bem. Por quê? Você vai captar. O que a gente vai falar hoje aqui é quando a pessoa já está na sua frente. Ela já se interessou pelo seu produto, ok? Vamos dizer que ela seja a pessoa certa ou ela está em dúvida ainda. E basicamente as pessoas estão em dúvida se vão comprar o teu produto ou não. Duas coisas. Anota aí também. Duas coisas. Ou ela não tem o dinheiro, ou ela não entendeu o teu produto. Ela não entendeu. Beleza? Ou ela não tem o dinheiro, ou ela não tem o produto. A estrutura que eu vou trazer aqui para vocês é para vocês quebrar a objeção do dinheiro e também para que ela entenda muito bem o seu produto. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Ótimo, maravilha. Então tá todo mundo. Script jurídico, seja muito bem-vindo. Então vamos lá, eu vou colocar a estrutura aqui para vocês. Beleza? Essa é uma estrutura que eu utilizo em palestra, em treinamentos, em tudo que eu faço. Em tudo, na venda, até para orar, eu utilizo essa estrutura. Pasmem, para fazer pitch de venda rápido, para tudo, eu utilizo essa estrutura. E vocês vão ver como é muito bacana. E por que que eu utilizo ela, gente? Porque desde que o mundo é mundo, eles utilizam essa mesma estrutura. As novelas utilizam essa estrutura, os filmes utilizam essa estrutura, os livros utilizam essa estrutura,
Então, por que é que você quer inventar a roda? Não, eu não preciso fazer isso. Então, eu vou o quê? Utilizar a mesma estrutura. Alguém aqui entende de inconsciente coletivo? Inconsciente coletivo, o que que é isso, gente? É assim, ó, quando você nasceu, você já nasceu dentro de uma bolha. Você já nasceu com padrões pré-estabelecidos. E aí o que que acontece? Esses padrões pré-estabelecidos estão no inconsciente de muitas pessoas, tá? O tipo é o seguinte, quando você pensa em refrigerante, qual é o refrigerante que vem à sua cabeça? Qual é? Coca-Cola. Coca-Cola, beleza, maravilha. Então, existe alguns padrões que estão pré-estabelecidos. Hoje, tem pessoas que criam tendências. Na hora que, quando você nasceu, existia pessoas que criavam tendências. Então, anota isso aí, ó. A jornada do herói, que eu vou ensinar para vocês aqui de uma forma parecida com a jornada do herói, que na verdade é a jornada do mentor, porque todos aqui são mentores. Então, é o seguinte, ela já está pré-estabelecida, já foi criada, estava lá na Bíblia, está no Alcorão, está em tudo que é lugar, porque ele segue os mesmos ritos. Beleza? E é isso que faz você vender mais. Beleza? Então, vamos que vamos. A primeira coisa que você precisa fazer em uma venda, quando a pessoa está na sua frente, é o quê? É saber as dores e os desejos dessa audiência. Quem sabe aqui as dores e desejos da audiência? Eu vou dizer quais são as dores e desejos da minha audiência. Primeiro, eles estão insatisfeitos com o seu negócio, com o seu trabalho, com a vida profissional. Isso aqui é uma dor externa. Então coloca aí, ó, dor externa. É o quê? A pessoa está insatisfeita com o trabalho. Uma dor interna, ela não vê significado. Ela se sente estagnada, se sente estressada ou frustrada com o que faz. Isso aqui é uma dor interna. E além da dor interna, tem o quê? A dor filosófica. O que que é a dor filosófica? É o seguinte, elas trabalham, se esforçam, se dedicam e têm poucos resultados financeiros. Uma pessoa que trabalha muito, que faz muito, ela deveria ou não fazer mais dinheiro? Ela deveria fazer mais dinheiro, mas é isso que acontece? Não. Então é filosófico. Então tem muitas pessoas aqui que já fizeram de tudo, marketing, mas não conseguem deslanchar na vida. Aí o que que acontece? Isso é uma dor filosófica. Então, senhoras e senhores, vocês sabem quais são as dores internas, externas e filosóficas da sua audiência? Por quê? Porque a dor, ela é 3 vezes mais poderosa do que o desejo. E eu vejo que a maioria das pessoas falando só em desejo, 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 na internet, na hora de vender, só desejo, 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 e não vende. Por quê? Porque só fala de desejo. Conseguiu entender isso? Então você tem que conhecer profundamente a sua audiência para você transformar uma dor que ela tem talvez nível 3 e transformar essa dor em nível 10. Sabe por quê? Porque muitas pessoas só se movimentam, só faz o que precisa ser feito quando são cutucadas. Lá no Acre chama cutucadas, né, Júnior? Se o Júnior tiver aí, ele sabe o que que é isso. Quando elas são o quê? Mexido as feridas delas. Aí ela fica autoimputecida e diz o seguinte: eu não vou mais aceitar isso. Enquanto isso, ela acha que tá tudo bem. Não, a minha vida tá tudo bem. Eu vou resolver sozinho. Olha só, a maioria das pessoas diz o seguinte para mim assim: eu digo para ela, gente, olha só, eu vou te trazer uma estrutura de vendas assim, assim, assada. Aí o que que ela fala para mim? Olha só, eu vou me estruturar para depois comprar o teu produto, mas eu tô dizendo para ti que é a estrutura que eu vou te entregar, ser humano. E ela tá me dizendo que vai se estruturar primeiro. Aí ela vai patinar na vida, patinar, 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 e não vai crescer por quê? Porque simplesmente a cabeça dela não tá de expansão, de crescimento.
E tá tudo bem, eu nem quero essas pessoas comigo. Por quê? Porque só vai me dar dor de cabeça. Eu não quero, o meu trabalho é para quem quer realmente mudar de vida. Quem não quer, meu, pode sair do meu Instagram, não quero perto de mim. Só vai me dar dor de cabeça. Quem quer tudo de graça, só vai me dar dor de cabeça. Tá em outra vibe. A minha não é essa. Entendeu? Tudo bem a gente querer se relacionar com as pessoas. Mas por que isso, gente? Porque a gente tem que mostrar para a pessoa que a dor que ela está achando que é, essa dor não está causando nada em mim, amanhã vai passar, dói, mas passa. Você tem que elevar essa dor. Para quê? Para ela perceber, caramba, bicho, eu preciso deste produto. Eu preciso sair da inércia. Eu preciso fazer o que precisa ser feito. Conseguiram entender isso ou não? Perfeito? Vai dando ok, eu preciso que vocês estejam comigo aqui, beleza? Quem está comigo aí dá um joinha ou abre o áudio, isso, muito bem, olha aí a Rafaela, maravilha, isso, tamo junto. Pedro, a gente não tá te vendo aqui. Não tá vendo? Só a tela do teu notebook. Tamo junto. Ah, não estão vendo o que eu estou trazendo para vocês? Eu compartilhei Aparece uma aqui sim tela. tem um círculo aqui sim com legado, Isso. barulho. A gente não tá vendo teu rosto. Não tá vendo meu rosto, então vou sair e entrar de novo, porque não pode. Não faz Não nem tá. sentido. Não faz Melhorou. sentido eu estar mostrando alguma coisa e não mostrar meu rosto, que é o mais bonito de tudo. Mas Vamos lá. aparece sim, aqui para mim tá aparecendo os dois, em cima o rosto, embaixo o gráfico. Tá conseguindo ver? Eu consigo ver os dois. Será que é O mudando rosto em assim? E cima. agora? Agora sim, dá para ver a Eu tela e o teu. consigo ver os dois. Ótimo, maravilha, maravilha. Beleza, gente? Então é o seguinte, ó. Dever de casa. Quais são as dores da tua audiência? E qual é o problema? Eu acredito que quem já é mentorado da Rafaela já saiba perfeitamente o que que é isso. Então, o que que tu vai fazer? Tu faz isso na internet, tá? Quem não fez ainda conteúdo de dores e desejos da audiência na internet, faça. E faça esse que eu estou falando, que é dor externas, internas e filosófica. Alguém quer me dar aí o seu negócio para eu dizer dores externas e posso te ajudar com isso? Vai lá. Do seu negócio na hora da venda? Alguém quer falar? Pode ser eu. Pode. Trabalho com desenvolvimento humano, mas com foco em transformações pessoais, transformação, né? Uma transformação mais profunda, né? Perfeito. No nível inconsciente. Maravilha. E tu tá muito genérico. Quem é Tô. genérico vende menos. O que que acontece? É assim, ó. Vamos pensar assim, ó. Finanças, 5 áreas importantes e que vende mais na internet. Finanças, profissional, que é o que eu faço, saúde, espiritualidade e relacionamento. Tem que escolher um, gente. Eu falo sobre vendas, eu falo sobre marketing, eu falo sobre muitas coisas, mas o que eu vendo na internet é vida profissional, gente. Então, assim, se você acha que eu vou ajudar todo mundo, não vai conseguir. Então, procura um nicho que você vai trabalhar e foca nele. Porque se você está querendo falar com todo mundo, você vai conseguir falar com ninguém. Basicamente é isso, tá? Então, assim, foca em alguém. Qual desses 5 tu gostaria de falar? Eu gostaria de falar mais para a questão pessoal, né? Porque eu acredito que a transformação de um todo, questão de prosperidade, depende de uma mentalidade, precisa estar conectado com um propósito maior, Maravilha, alinhado com. maravilha. Olha só, vem cá. Esse que é o grande engano de muitas pessoas. Olha, vamos lá. Existe a captação, existe a venda, aí depois tem a entrega, e depois da entrega tem a pós-entrega, a pós-venda. Então, o que que acontece com a maioria das pessoas? Elas não sabem o que que é captação, elas não sabem o que que é venda, elas não sabem o que que é entrega, o que que é pós-entrega. Tudo, gente, é o seguinte, ó, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça.
Vende o que as pessoas precisam e entrega, ou na verdade, vende o que elas querem e entrega o que elas precisam. É lógico que tu vai falar sobre desenvolvimento pessoal, vai ser. Mas enquanto isso, sabe o que que elas querem? É dinheiro. Elas querem resolver a vida profissional dela, o relacionamento que está acabado. Elas querem se conectar com Deus, ela quer emagrecer 10 quilos. É isso que elas querem, gente. Não fuja disso, não fuja, porque a maioria das pessoas só querem isso. Aí, o que que tu tem que fazer? Tu tem que levar ela numa jornada para que ela entenda que o problema é ela. Mas a maioria das pessoas são o quê? Vítimas, vítimas. Elas são vítimas, aí o que que acontece? Ela vai dizer, o culpa é do governo, a culpa é da mentora que não me ensinou direito, é do mentor. Por quê? Porque é vítima, vai ficar criticando outras pessoas, porque é controladora, a pessoa é controladora, então joga comigo aqui, que tu ganha. Escolhe um desses 5 aqui e tu vai fazer, ó, por exemplo, é dinheiro, tu vai dizer, ó, para você fazer dinheiro, você precisa antes ser um profissional de alto valor. Para você ser um profissional de alto valor, primeiro, antes você tem que se relacionar. Depois de você se relacionar com você, você tem que se relacionar com outras pessoas, você tem que se relacionar com você. Aí chega em espiritualidade, tu fala em todas. Mas, antes disso, tu vai ter que captar pessoas, tu vai ter que vender. E aí, o jogo de captação e o jogo de vendas é totalmente do jogo de entrega. Depois que a pessoa passou o cartão, ela não tá nem aí. Se tu mandar ela plantar a bananeira, ela vai plantar. Por quê? Porque tu fez uma promessa, ela quer resolver aquela promessa, ela quer se livrar das dores dela. Aí tu diz, agora fica de cabeça para baixo, que a gente vai resolver isso. Ela fica, eu fico. Me coloca de cabeça para baixo para resolver meus problemas, eu fico. Isso é o menor dos meus problemas. Conseguiram entender isso, gente? Então lembre-se, ó, captação é uma coisa. E captação, na captação, a maioria das pessoas querem dinheiro. Elas não querem se resolver. Agora é o seguinte, vem comigo nessa aqui também, tá? Vem comigo nessa informação, Rodrigo. Se tu já é mentor de mentores, aí as pessoas entendem isso. Mas mesmo assim, os mentores, quem tem negócio quer saber de dinheiro, gente. Todo mundo quer saber de dinheiro. Ela quer ficar melhor consigo para fazer dinheiro. Entendeu? Senão, o que que tu vai pegar? Tu vai pegar uma área que não deveria ser tua, que é de terapias. E aí, pessoas de terapias, elas têm dificuldade de tomar decisão para o quê? Para fazer terapia, porque elas acham que estão tudo bem. Tem gente que está precisando entrar no Osmac, num remédio psiquiatra, mas ela está achando que está tudo bem, está tudo legal, porque ela tem dificuldade de tomar decisão, Rodrigo. Falasse tudo, Adriano. Pegasse meu grande falha. Como eu venho da área terapêutica, né? Muitos anos trabalhando em consultório, eu acabei criando essa personalidade. Tu falasse tudo. Ali tu desconstruiu uma coisa que eu sempre trabalhei o ser, não o ter. O ter, como tu falou, o ter é aquisições, bens, qualidade de vida, financeira. Perfeito. E o ser é essência, né? Então tu Exatamente. desconstruiu, em poucas palavras, tu desconstruiu toda uma história que eu venho Mas é tentando porque desconstruir. é muita experiência, homem. É muita experiência. Eu já passei por isso. Eu sei o que que é isso. Então, quando a pessoa fala, eu já vou desconstruindo rapidamente, porque eu já entendo. Deixa eu ver o chat aqui, ó. As mentoradas da Rafaela, por favor, façam perguntas também, tá, gente? Porque essa daqui é para vocês. Ativação de energia sexual. Estão falando aqui, ó. Vamos lá. Adriano, não estamos te vendo, tá? Estou te vendo, sim, estou bem certinho, estou vendo, legal. A Vivian tá falando de ativação sexual, aí tu tá falando de relacionamento. Relacionamento é algo que vende bastante, muito. Essa ativação sexual vende demais, entendeu? Então é trabalhar, ó. Tu quer trabalhar com homem ou com mulher, Vivian? Fala aí, para eu já meter-lhe aqui uma que já tá. Todo mundo aqui é adulto, né, gente? Ótimo. Então vamos meter uma forte aqui de relacionamento. Mulher, mulher. Gente, mulher, tem mulher que não sente mais orgasmo.
De 40 anos ou mais, mais ainda. Que o marido já não dá mais conta, entendeu? Então dá para trabalhar com isso. Dores da pessoa. Ela está insatisfeita com o relacionamento dela, não vê mais significado de estar naquele relacionamento. Ela já fez de tudo para aquele relacionamento dar certo, mas nunca deu certo. Dá para trabalhar muito bem isso, tá? Então, como tu vai falar da ativação, melhor ainda, é mexer lá na dor. Tem O uma. Adriano, Pode falar. posso contribuir? Claro, com certeza. Eu que trabalho com mulheres, né? Não sei quem que trabalha com essa parte da ativação? É a Vivian. Vive. A Viva. Isso é tão profundo, gente. Isso é tão profundo que das turmas que eu formei, eu fiz 4 turmas da Jornada Mulher Governante, onde eu trabalho muito a parte da cura do feminino. E a minha primeira turma, de 12 mulheres, 10 já não tinham mais relação com o esposo. Perfeito. A segunda, 12 já não tinha mais. A terceira, 9. Tipo assim, ó, o índice é de 80 a 90% de mulheres que não têm mais prazer no ato sexual. Isso é assim, ó, está acabando relacionamentos, né? Existe um grande tabu de falar sobre isso. Pois é. E esse assunto é muito pertinente, Muito, muito, muito. A Vivi, mulher que está no excelente, lugar errado dela, ela se sente o quê? excelente trabalho. Ela sente o quê? O Ah, homem da casa. Aí o que que acontece? A energia masculina aí, ela diminui o cara. Porque uma pessoa dominante, ela vai querer outra mais dominante do que ela. uhum. Então, o que que tu pode fazer? Aconselhar, aconselhar. Olha, você aí, que está na energia masculina, você está diminuindo, você está transformando o seu marido em uma criança, né? Para não dizer que está transformando ele numa menina, porque tem muita mulher má, muita mulher forte, entendeu? Mas está transformando o cara numa criança. Ele não está na posição dele de homem, de provedor. Ele está naquele negócio lá de eu sou criança, que é a minha mamãe que está cuidando de mim. Tu virou a mãe da pessoa. Aí tu perde todo o tesão. Tu pode falar isso. É por isso que tu perde todo o tesão por esse homem. Beleza? Todo mundo Top aqui o ouviu. trabalho, tá, Vivian? Deus abençoe aí. Tá, perfeito. Então essa é a dor, tá? Vamos passar agora para o segundo ponto, gente. O que que acontece com a maioria das pessoas? Elas começam suas palestras, seus treinamentos, começa a venda dizendo quem ela é. Ninguém tá nem aí para ti, gente. Elas querem saber de resolver a dor delas. Então, o que que eu faço aqui? Eu sou Adriano Leão, sou treinador de inteligência emocional. Já ajudei mais de 5.000 pessoas a saírem da. Eu vou falar novamente, reforçar a dor. A sair da onde? A sair da insatisfação, não vê significado no que faz, trabalha, se esforça, se dedica e tem poucos resultados financeiros. Porque eu era uma pessoa assim. Eu vim. Hoje a gente ajuda várias pessoas. Porque é o seguinte, gente, olha o seguinte. Você tem que entender o seguinte: isso aqui é de extrema importância para qualquer lugar. A Ana Paula entrou aqui, ela já falou que ela elevou a sua autoridade e criou um pouco de empatia. Por que que ela fez isso? Porque ela já foi minha mentorada. Mas vem cá, não é o seguinte. Tudo que você for falar de você, você tem que fazer duas coisas: aumentar a sua autoridade e criar empatia. Anote isso aí. Quando você for falar de você, tem que aumentar a sua autoridade e a sua empatia. Olha só, o Rodrigo fez umas perguntas aqui para mim. E aí, o que que eu falei, Rodrigo? Eu sei disso porque eu tenho experiência nisso. Eu fiz muitas vezes isso. Aí o que? Eu elevei a minha autoridade. Aí quando eu digo o seguinte, olha, Rodrigo, eu sei porque eu já passei por essa situação. Eu fiquei patinando na vida. O que que eu estou fazendo? Eu estou me colocando o quê?
no sapatinho da humildade. Eu estou colocando o quê? Empatia na comunicação. Então, vem aqui comigo nessa informação. Quando você for falar de você, não só aumente a sua autoridade, mas também aumente a sua empatia. Porque vem comigo nessa informação. Para você influenciar qualquer pessoa, você precisa de duas coisas: autoridade e empatia. Tu quer influenciar alguém? Não tem um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Esse livro vai falar basicamente duas coisas: autoridade e empatia. Então, o tempo inteiro você tem que fazer isso, em toda a sua comunicação, dentro de uma venda de tudo, você vai ter que fazer isso. Eu já resolvi esse problema que a pessoa tem. Mas eu já passei por isso, um mentorado meu passou por isso. Eu sei qual é a situação que você está passando agora. É por isso que eu falo muito bem sobre essas dores que ela quer resolver. Conseguiu entender isso, gente? Ou eu estou rodeando aqui e vocês não estão entendendo nada? Fala aí para mim, eu preciso que vocês estejam comigo. Tá super claro e didático, Adriano. Perfeito, maravilha. Alguém aqui tem dificuldade de falar de si? Eu quero falar com essa pessoa que tem dificuldade de falar de si. Vai lá. Se possível, uma das mentoradas da Rafaela. Se sintam bem, gente, aqui, viu? Vocês são bem-vindos. Na verdade, somos nós que estamos aqui na mentoria de vocês. Cric, 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 cric. Vocês são bem-vindas aqui. Marcele, diga aí. Contar uma coisa aqui para vocês. Sabe por que que isso está acontecendo? Isso foi um erro meu, tá? Eu vou explicar para vocês entenderem isso. Antes de vocês entrar nessa estrutura aqui, a primeira coisa que deve ser feita é o rapport. Não tem como você entrar logo no conteúdo sem antes fazer rapport. O que que é rapport, gente? Rapport é você conectar com outras pessoas. Com a outra pessoa. É fazer, por exemplo, o grupo da Rafaela se conectar com o grupo que está aqui hoje, que é lá da minha mentoria. Tem pessoas que estão dentro de alguns grupos de WhatsApp que eu tenho, que estão aqui. Porque todo mundo entra em um evento, ou entra no seu escritório, ou entra em qualquer lugar que você esteja, em luta e fuga. Ou ela quer lutar, ou ela quer fugir. Então você tem que criar conexão, rapport com essa pessoa para quê? Para ela se sentir bem no ambiente. Quando ela não quer falar, é porque foi feito mal o rapport, ou não foi feito. Então, assim, eu assumo total responsabilidade por isso. Perfeito? Por quê? Porque era para eu ter feito o rapport. Então, quando você for vender, quando a pessoa estiver na sua frente, o que que você tem que fazer? Rapport, antes de vender para ela. Perfeito? Todo mundo entendeu isso? Pontos de conexões, tá? Pontos de conexões. Beleza? Mas vamos pular. Olha, gente, a maioria das Como que a gente pessoas faz esse rapport, Adriano? é o seguinte, ó. Sorriso, você quebra qualquer cérebro que está em luta e fuga com um sorriso, tá? O que mais? Pegar pontos, fazer elogios sinceros. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Meus parabéns. Pessoas de sucesso tomam pequenas e boas decisões todos os dias. E vocês tomaram uma ótima decisão de estar aqui, se desenvolvendo pessoalmente e profissionalmente. Meus parabéns. Uma salva de palmas para vocês. Uma salva de palmas para a Rafaela, porque tem um grupo de mentoradas incríveis. Uma salva de palmas para as mentoradas da Rafaela que está aqui. Gente, é elevar o nível das pessoas. E de forma sincera, entendeu? Olha para a pessoa todinha e encontra nela algo que você genuinamente gostou nela. Se você olhou para ela, não gostou,
ela vai perceber. Vai perceber que você não gostou. Conseguiram entender isso? Então é de extrema importância você elogiar, sorrir para a pessoa. Então, se você não sabe fazer isso, a gente tem no dia 25 de maio, no outro sábado, um treinamento que ensina a fazer rapó. Beleza? E para quem está aqui, vai ter condições especiais. Beleza? Maravilha, maravilha. Então vamos lá, gente, ó. Para você que tem dificuldade de falar de si, basicamente existem 5 tipos de autoridade, tá? O que que acontece com a maioria das pessoas? Porque elas são boas no que elas fazem, elas acham que têm autoridade legítima. O que que é uma autoridade legítima? A autoridade legítima é um presidente do país, tá? É a Elizabeth que faleceu, agora é o príncipe Charlie. Ele tem o quê? Autoridade legítima. Alguém aqui é policial? Eu acho que não, mas a Paula é casada com policial. Na hierarquia existe o maior, talvez seja o governador do estado. Ele é o quê? Uma autoridade legítima. Por que que eu digo isso? Porque muitas pessoas acham que porque elas sabem do conteúdo, as outras pessoas devem ter dar a mesma credibilidade para ela, e isso não vai acontecer. Eu já vi muita gente, poxa, porque eu sou bom, por que que as pessoas não me procuram? Porque você não sabe qual tipo de autoridade você precisa ter na internet. Existe a autoridade por reciprocidade, que é essa que a gente deve usar muito, que é o quê? As pessoas serem gratas pelo conteúdo que você está entregando ali. Autoridade por carisma. Quem era um cara carismático? Eu vou falar aqui para vocês. O Hitler era um cara carismático. É tanto que ele fez o quê? Ele liderava pessoas para fazer o que eles queriam, porque ele sabia influenciar as pessoas. Com o quê? Com autoridade de carisma. Muitas pessoas não sabem entregar. A vida é o quê? É dar e receber. Você dar primeiro para depois receber. Beleza? Então são autoridades. Olha só, o tempo de que você faz o que você faz é uma autoridade. Se você escrever um livro, isso é autoridade. Então você tem que falar sobre isso. Todo mundo entendeu isso? O que que é autoridade? Olha só, a Rafaela me passou a autoridade dela aqui hoje. Então existe esse tipo de autoridade também, que é a autoridade que tu entrega para uma outra pessoa. Eu fui dar um treinamento para fotógrafos. E quem era o fotógrafo? Era o Freitas. Então ele falou: gente, olha só, o Adriano vai falar de inteligência emocional, ele é o meu mentor. Ele transferiu a autoridade para mim, para pessoas que eu nem conhecia. Então, o que que aconteceu hoje com a Rafaela? Ela trouxe autoridade para mim aqui. Então, você precisa fazer collab também com outras pessoas para gerar autoridade. Gente, olha só, o maior erro que eu vejo das pessoas na internet é que elas querem brigar sozinhas. Se alguém te ensina que você não precisa de parcerias, que se alguém diz que você não precisa de comunidade, fuja dessas pessoas. Por quê? Porque eles querem que você seja o Rambo, e o Rambo não consegue nada sozinho no dia de hoje. Porque lá na televisão, lá em Hollywood, a galera lá sozinha consegue vencer todo mundo. Mas aqui no mundo real isso não existe. Você precisa de pessoas, comunidade. Beleza? Então as pessoas com quem você anda aumenta a sua autoridade. Todo mundo entendeu isso, gente? E também baixa a sua autoridade. Dependendo com quem você anda, vai baixar a tua autoridade. Beleza? Maravilha. Então fale muito sobre você.
tá? Advogado, tem algum advogado aqui? Tem muito medo de falar de si. Tem muito. Não, eu não vou falar de mim. Meu Deus do céu, o que que as pessoas vão falar? Fale da sua autoridade. E aí, para não ficar ficar com aquela sensação, vocês já foram em algum num treinamento, alguma palestra, alguém vendendo, que ele falava tanto dele, enchia a bola dele, que tu foi com nojo dele? Alguém aqui? Currículo tal, currículo tal, pá, pá, pá. Então, como é que tu quebra essa autoridade? Tu fala o seguinte, ó, nem sempre foi assim. Hoje eu já ajudei mais de 5.000 pessoas, mas nem sempre foi assim, gente. Eu era uma pessoa tímida. Eu era uma pessoa que não sabia me comunicar, tinha medo de governo, tinha medo de me posicionar. Eu tinha medo do que eu estava fazendo. Mas um dia eu encontrei a solução. É isso, gente. E é verdade, através da inteligência emocional. Eu tive síndrome de burnout. Eu era um cara que era insatisfeito com o trabalho, não via significado no que eu fazia, vivia o quê? Igual uma barata tonta, de um lado para o outro, porque eu não tinha norte na vida. Trabalhava, me esforçava e tinha poucos resultados financeiros. Por quê? Porque eu não tinha técnicas. Eu era uma pessoa totalmente arrogante, achava que tudo que eu sabia era o mais bonito, o mais importante, e não o que apreciava o conteúdo de outras pessoas. Não estava andando com pessoas da mesma plumagem, pessoas que queriam um outro nível de vida. Andava com quem? Com pessoas que não queriam nada. E aí, como cresce? Então, mais uma vez, parabéns por você estar aqui nessa mentoria. Eu tenho certeza que esses insights aqui vão mudar a história de vocês. E aí, gente, tem duas coisas na internet que te diferenciam. O que que vocês acham que é? Indiana. Existem duas coisas que te diferenciam na vida e na internet. Primeiro, é você ser você mesmo. A gente já falou sobre isso. É você ser você mesmo. É você acreditar em você. Quem você é, que você está dando o melhor para as pessoas. Agora, o que que acontece? Por que que você não vende? Eu falei lá no início, porque você não acredita no seu produto ou no seu serviço e você não acredita em você. Então, vamos lá. Eu criei um método. O que que te diferencia de outras pessoas é o teu método. Se você diz o seguinte, ó, eu sou advogado, tem um monte de advogado. Se você diz eu sou psicólogo, tem um monte de psicólogo. Se você diz eu sou gestor de tráfego, tem um monte de gestor de tráfego. Se você diz eu sou uma pessoa do marketing, tem um monte de gente do marketing. Agora, o que que te diferencia de outras pessoas? O que me diferencia é o meu método. Eu tenho um método que você não vai encontrar em lugar nenhum. Que é o quê? É identificar, interromper e criar estados emocionais para você se relacionar melhor com você e com outras pessoas. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. A vida é sobre relacionamento. Eu só estou aqui porque eu criei relacionamento, gente. Porque a Rafaela me viu palestrando um dia, a gente criou relacionamento. Porque a irmã dela é uma mentorada minha. E aí a gente criou o quê? Relacionamento. Tudo é sobre relacionamento. Se você não gosta de pessoas, vai ser difícil você vender. Então é o seguinte, a gente está falando agora sobre o método. Qual é o teu método? Qual é o teu mecanismo único que faz as pessoas terem a transformação que você prometeu lá no início, que é dores e desejos? Qual é o teu método? Qual é o teu método, Rafaela? Fala para mim aí. Paula, seja muito bem-vinda, Indiana. Não estou conseguindo ouvir. Boa noite para quem entrou recentemente. O meu método se chama Seja Protagonista. É um método onde eu auxilio mulheres empreendedoras a se destacarem como profissionais de valor, adquirirem respeito das pessoas e também aumentarem o seu faturamento. Maravilha, maravilha.
Alguém tem um método além da Rafaela? Quem não tem método, gente, precisa ter um método de diferenciação. Olha só, vou falar alguns nomes aqui para vocês entenderem o que é diferenciação, o que é um método. Um método, a Rafaela já falou aqui, né? A Rafaela já falou o método dela. Existe algumas pessoas que colocam siglas. IP, método IP. De quem é esse cara? Identidade e propósito é do Pablo. Né? O Pablo fala sobre identidade e propósito. Tem o Protagon do Andrew, aí ele tem o Cronos também. Então são métodos que resolvem a vida das pessoas. Você precisa ter os teu. Então, quando as pessoas forem perguntar sobre como tu resolve a vida delas, você não pode dizer assim, eu estou vendendo aqui inteligência emocional. Não, eu vendo um novo código da inteligência emocional. As pessoas vão perceber que tem uma estranheza, tem que causar uma estranheza. Eu nunca ouvi falar. Pois é, porque foi eu que criei esse método. Através do quê? 7 anos de estudo, investi mais de 350 mil reais nisso, horas e horas de estudo, deixei minha família para onde? Para estar estudando e compilei muitas coisas que não prestavam, eu joguei fora, e muitas coisas que foram boas eu coloquei dentro desse método. Conseguiram entender isso, gente? Método é um mecanismo único. Por exemplo, a gente tem o Davi Ribas, fala sobre o quê? Comunidade. Nós temos outro que fala sobre não sei o quê, mas tudo é marketing digital, gente. Conseguiram entender isso? Então, se tu disser marketing digital, tu entra na vala comum. Então, para tu se diferenciar, tu precisa o quê? Criar um método. Tipo terapia, terapia de transformação rápida. Constelação familiar, constelação sistêmica. Inventa alguma coisa, pelo amor de Deus. Algo que te diferencie, que traga estranheza. Todo mundo conseguiu entender isso? Posso só complementar, Com Adriano? certeza, por favor. Eu já atendi uma aluna que, quando a gente começou a mentoria, eu perguntei para ela o que ela fazia, né? Pedi que ela me falasse um pouco mais sobre o negócio dela. E ela me disse o seguinte: eu vendo cursos para corretores de imóveis. E Perfeito. aí a gente fez todo um redirecionamento, porque é justamente isso que você está falando. Quando você tem um método, você precisa ter uma linguagem sexy, né? Que a gente chama na mentoria Perfeito. Seja Protagonista. Tem que ser atraente aos ouvidos do seu cliente. E aí Perfeito. entra de novo o que você falou aqui no início do nosso encontro, falar das dores, dos desejos. Então, o desejo do teu cliente ideal não é ser corretor de imóveis, né? É ter mais independência financeira, é poder ter mais tempo para a família, poder viajar. Então, você tem que comunicar isso, como o Adriano falou, de uma forma interessante. Perfeito. Maravilha, é isso aí. Depois do método, tu vai ter que mostrar que esse método, ele traz oportunidades. Olha só, gente. Com o método que eu tenho, ele faz você fazer dinheiro, você ter uma renda extra, você ser uma liderança e se autoconhecer, trazer oportunidades. Com inteligência emocional, é verdade ou não é? Que você consegue melhores empregos, que você consegue se comunicar melhor. É lógico. Então você precisa trazer a oportunidade para a pessoa. O Rodrigo falou assim: é que eu quero me desenvolver pessoalmente. Não, a pessoa quer se desenvolver pessoalmente para quê? Para fazer dinheiro. Então tu tem que ser inteligente nessa hora. Tu pode dizer, você vai se desenvolver pessoalmente para você se tornar um profissional melhor. E se tornando um profissional melhor, você vai fazer mais dinheiro, vai aumentar o seu faturamento. Gente, eu sempre digo o seguinte, nas minhas mentorias, o investimento que você faz, você vai tirar. Sabe por quê? Porque se a pessoa está fazendo dinheiro sem inteligência emocional, sem o meu método, é lógico que ela vai dobrar o faturamento dela tendo o meu método. É impossível isso não acontecer. Conseguiram entender isso? É impossível. Se a pessoa não está fazendo nada, se ela está inerte, ela está parada lá, está estagnada, não está fazendo nada e está tendo um resultado um mínimo,
Imagina que se eu colocar ela em movimento. É impossível ela não fazer dinheiro. É impossível ela não dar certo na vida. Porque ela vai ter alguém para impulsionar ela. Então não tenham medo de dizer as oportunidades que a pessoa vai ter, mas oportunidades reais, gente. Reais, tá? Verdadeiras. Como montar o teu método? Ó, sobre ativação sexual aí. Sobre ativação sexual? Gente, olha só, olha só. Pega ali na internet o que a pessoa precisa. Me diz aí, quanto eu vou falando aqui, me diz aí no chat o que a pessoa precisa para ter uma ativação sexual. Primeiro, comunicação boa. Uma ótima comunicação. Então já começa C. Já coloca essa aí na tua cabeça, uma comunicação boa, né? Então lá, C, aí ela precisa de tesão. Coloca o T, aí CT. O que mais? Amor ou paixão. CTP ou CTA. Olha aí, Call to Action. CTA, chamada para ação. Ó, ó, o nome, tem tudo a ver com marketing, chamada para ação. Entendeu? Comunicação, tesão e amor. Pronto. Tu pode utilizar isso aí. Não tem muito segredo. É só tu pegar e colocar lá palavras, ativação, ó, ativação energia sexual. Ativação, tu pode colocar AES. Pode colocar ativação sexual. AS. O que que é ativação sexual? Meu método ativação sexual, ele vai te ajudar nisso, 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 porque além do nome do método, tu precisa também do quê? De uma promessa. Aí na promessa ela pode ser mais clara a do que o nome do teu método. Por exemplo, a Rafaela, ela falou o nome do método dela. Talvez não ficou tão claro, é por isso que embaixo ela colocou o quê? Uma promessa. Ela falou mais do que está escrito lá. Como é que é o nome do teu método, Rafaela? Fala aí para mim. Liga, liga, tá desligado. Desculpa. O nome do meu método é Seja Protagonista. Isso, seja protagonista. Saia, aí a promessa qual é? Saia da estagnação e se torne o protagonista da sua vida. Saia da estagnação e faça e venda mais. Saia da procrastinação, saia da zona de conforto, saia da onde você está, de ser irrelevante na internet e se torne uma pessoa querida, de repente. Tem várias promessas que tu pode fazer. Torne a sua comunicação, que hoje é invisível, em uma pessoa amada. Exemplo. Mais ou menos isso. Pode ser a mesma coisa tua. Ativação sexual. Saia da mesmice e se torne uma pessoa, um grande amante, uma grande amante pro seu cônjuge, sei lá. Então são coisas que tu tem que ir atrás, tá? Mas tu pode colocar ativação sexual. Só essa palavra já é o nome do método. Pode, lá na AS, ou então energia sexual, tu pode colocar energia sexual. ES, perfeito? Só a sigla já vai resolver isso aí. Oportunidade, gente. Alguém entendeu a oportunidade? Eu vou aproveitar que está aqui a Vivian. Olha só, você fazendo mais sexo, o que que vai acontecer? Você vai ficar melhor na sua vida. E isso vai trazer o quê? Mais disposição para você trabalhar. E você trabalhando, o que que vai acontecer? Você vai fazer mais dinheiro. Oportunidades que tu traz para a pessoa. Ela precisa enxergar isso. Porque se tu não levar ela para esses caminhos, o que que vai acontecer? Ela não vai comprar o teu produto. Conseguiram entender isso, gente? Tem que criar oportunidade para a pessoa. Quem está comigo, dá um joinha aí, pelo menos, por favor. Vamos lá, vamos lá. Eu não tô sozinho aqui, bora lá, tem uma galera aqui comigo e tem que falar, sim ou não? Quem está aqui comigo, dá um joinha aí para eu saber quem está comigo aqui. Do Instagram, bora, pessoal do Instagram. Ou me ame ou me odeie. Quem tá comigo aí? Eita, o pessoal estão fazendo janta, então isso, aquilo, outro. Vamos lá, gente, eu quero ver, vai. Dá no chat ali um joinha.
O que vem pela frente aí, gente, é incrível, tá? E eu só vou continuar se você der um joinha. Transmutação. Se não, a gente para por aqui mesmo. O que que eu fiz aqui, gente? O que que vocês acham que eu fiz? Exerci a autoridade. Perfeito? E que tipo Como de... diz o baiano, Adriano, para não. Então, olha só, que tipo de autoridade vocês acham aqui que eu utilizei? No direito constitucional, ele fala que isso aqui é uma autoridade de polícia. No marketing, a gente transforma isso aqui em autoridade de punição, tá? Punição. Se a pessoa não fizer, ela não ganha. Simples assim. Já pararam para pensar nisso? De punição. Você pode fazer isso. Gente, é o seguinte, na verdade, vocês ouviram muitas pessoas fazendo isso. Eu só vou continuar aqui se tiver 100 curtidas. Se você, olha só, se bater aqui a nossa live em 100 pessoas, eu vou dar um e-book gratuito para vocês. Senão, vocês não vão ganhar nada. Já viram isso? Autoridade. A pessoa está exercendo a autoridade. Tá desligado o teu microfone, Marta. Vamos lá, gente, ó. Eu não tô Ancoragem do conseguindo. aluno. Quem aqui não tem aluno, fica difícil fazer isso aqui, tá? Mas o tempo inteiro você tem que estar aqui, ó, gente. E essa comunicação de vendas aqui, você pode fazer ela em 1 minuto, em 30 segundos, em meia hora, 1 hora. O importante é você saber qual é o passo a passo que você tem que falar. Depois que você fala da oportunidade, você vai dizer sobre os seus alunos. Olha, eu já tive mais de 5.000 alunos. E é o seguinte, vários deles fizeram muito, muito dinheiro. E eu posso até falar um pouco da Paula, que está aqui hoje. A Paula, ela pegou essa estrutura, uma estrutura parecida com essa aqui, que eu falei para ela, e ela, numa noite, fez 20 mil reais. Uma salva de palmas para Paula, que está aqui assistindo mais uma vez essa aula. Beleza? Então é isso, é sobre isso, é você falar sobre o Tamo seu junto, aluno, Adriana. sobre o seu relacionamento que você tem e como é que teus alunos, eles o quê? Eles conseguiram também isso. Por quê? Vem comigo nessa informação, gente. Vem comigo nessa informação. Fala aí. Olha só, a pessoa que você está vendendo para ela, tá? A gente está falando de vendas. A pessoa que você está vendendo para ela, pensa comigo. Ela diz assim: poxa, mas o Adriano tem 7 anos que é treinador, já ajudou um monte de gente. Ah, ele entende sobre marketing. Ele já investiu mais de 350 mil reais em treinamentos. É porque é o Adriano. E aí, ela quer saber: isso é possível para mim? Então anota essa frase aí. Isso é possível para você? Você tem que dizer isso para o teu aluno, para a pessoa que você está querendo vender. E aí você vai falar o seguinte: eu tive a minha aluna que fez isso, que fez aquilo outro. Aí o melhor de todos é tu colocar um aluno que, pelo amor de Deus, não tinha condições nenhuma de vender, de ter sucesso na vida. Esses aí que dão certo. Não é igual a Paula ali que se arruma, é poderosa, é do governo, entendeu? Não, é a pior que tem. No meus treinamentos, nas minhas falas, eu coloco a pessoa assim que era improvável. Essa daí não ia dar certo de jeito nenhum. Aí tu coloca esse case de sucesso. Aí o pessoal fala assim: caraca, aí ela fica autoemputecida. Ainda eu falo assim, ó. Olha só, se essa pessoa aqui, que não tinha nem o mínimo de condições que você tem, a sabedoria que você tem, e conseguiu, imagina você. Aí ela fica autoemputecida. Ela diz assim: meu Deus, se essa daí conseguiu, eu consigo também. Pelo amor de Deus. Vocês conseguiram entender isso? Quem entendeu aí, diga eu entendi. Gente, essa é uma dica de ouro na hora da venda, tá? Gente, se tu fala assim, um analfabeto ficou rico na minha mentoria, e você que tem pós-graduação e nada dá certo na sua vida, tem alguma coisa de errado com você, não tem não?
Mas só que tu tá elevando o quê? Tá elevando os teus alunos, tu tá elevando o teu método. O teu método, os teus alunos têm que reforçar o teu método. Porque a pessoa tem que dizer, isso é para mim. Eu entendi, muito bem, muito bem. Essa é uma dica de ouro, gente. Essa é uma dica de ouro, na hora da venda. A pessoa tem essa dúvida. Escreve aí, ó. Será que é possível para mim? Quantos de vocês aí disseram isso já? Será que é possível para mim? E aí, você responde essa objeção através do quê? Dizendo, ó, a fulaninha ali que não tinha chance nenhuma de conseguir, ela é totalmente provável, foi lá e conseguiu. Imagine você, que tem pós-graduação e tem isso, aquilo, outro, é inteligente, é esperto, é bonito. Por que que você não vai conseguir? Conseguir entender isso? Vamos passar para o próximo passo. Cenário de fracasso. O que que tu vai fazer aqui? Tu vai mexer na ferida mais uma vez. Se você continuar da forma que você tá, como é que vai ser a sua vida? Se você não entrar na minha mentoria, como é que vai ser a sua vida? Se você continua fazendo as mesmas coisas, o que que você vai ter? Os mesmos resultados. Isso é insanidade, você querer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Pode até usar a frase como é que é o nome do cara, meu Deus? O Einstein. Vai ter, e se tiver outras frases mais bonitas, procura. Você vai continuar do mesmo jeito, andando na mesma ambiência. Porque foi assim que aconteceu comigo. Eu andava em ambiência onde as pessoas eram vítimas, onde as pessoas eram procrastinadoras, onde as pessoas eram críticas, julgadoras. O que que aconteceu comigo? A mesma coisa, gente. Então, se você quer mudar de vida, você precisa mudar de ambiente. Você precisa tomar novas decisões, mas é pago. Protagonistas, eles dizem o seguinte: olha, eu não tenho dinheiro, é por isso que eu vou fazer. As vítimas dizem o seguinte: eu não tenho dinheiro, é por isso que eu não vou fazer. Os protagonistas dizem o seguinte: ó, eu não tenho tempo, é por isso que eu vou fazer. As vítimas dizem o seguinte: eu não tenho tempo, é por isso que eu não vou fazer. Os protagonistas dizem o seguinte: eu tenho filho, é por isso que eu vou fazer essa mentoria. As vítimas dizem a mesma coisa. Eu tenho um filho, é por isso que eu não vou fazer. Fico dando desculpinhas. E até quando você vai ficar dando desculpa na sua vida? Cenários de fracasso. Vai falando cenários de fracasso, cenários de fracasso. Até a pessoa perceber assim, poxa vida, eu não posso mais ficar nessa merda. Com essas pessoas, cenários de fracasso, o ambiente de fracasso. Vai mostrando para pessoas o ambiente de fracasso. Diz um ambiente de fracasso aí, vai, Paula, para mim. Marta, fala um ambiente de fracasso. Rodrigo, fala um ambiente de fracasso. Putz, ambiente de fracasso, Adriano. Tu fala um monte todos os dias. Você aí não vai nem para Ma- academia, fica o tempo Ah, inteiro. tá, Como é que mas tu você diz vai ter? Pô, ambiente de fracasso. Eu me desfiz de tantos ambientes, mas vamos falar de um que eu sentava. Ai, sentava em roda de amigas para fazer fofoca e beber. Perfeito. Para mim, é um lugar que hoje já não me serve mais. As mentoradas da Rafaela, diz aí um cenário de fracasso. Rodrigo, pode falando enquanto elas vão abrindo a câmera. Marta, pode falando. Eu vou falar por experiência minha, pessoas que trabalharam comigo no passado que tinham pensamentos limitantes, né? Ah, isso Pensamentos aqui, limitantes. mas desse jeito não vai dar certo. Eles não tinham, não se desafiavam, né? Perfeito. Um ambiente de fracasso é perceptível quando você chega num lugar e não se sente bem nele. Perfeito. Maravilha. Daí eu percebo que é um ambiente de fracasso porque as pessoas não querem ficar nele. Perfeito. Cenário de fracasso. Você tem que falar para a pessoa, olha só. Do jeito que você tá. Se fosse eu, por exemplo, as dores e desejos da minha audiência. Você tá num trabalho de merda, não tá?
você está insatisfeito com esse trabalho. Você trabalha, se esforça, se dedica e tem poucos resultados financeiros. Você não tem tempo para sua família. Você não tem final de semana. Você está escravo do seu trabalho. E falando, pontuando, pontuando. Você muitas vezes é dono do seu negócio, mas você trabalha muito mais do que um empregado. Então é cenários de fracasso, vai falando os fracassos da pessoa, cenários, ambientes que ele está. E aí, muitas vezes, você quer mudar de vida, mas continua andando com as mesmas pessoas. É por isso que a gente criou uma comunidade, para você sair desse pessoal de merda que não querem te ajudar em nada, que querem te ver bem, mas não querem te ver melhor do que elas, que só vivem fofocando, que só vivem te criticando, que só vivem te julgando, que só vivem dizendo que a culpa é dos outros, que a culpa é da esposa, que a culpa é do esposo. Eles nunca mudam a sua mentalidade. Até quando tu vai continuar nesse ambiente? Porque se tu não entra na minha mentoria, tu vai ter os mesmos resultados. Se tu não entra na minha mentoria, tu vai continuar fazendo as mesmas coisas, andando com as mesmas pessoas, tendo os mesmos resultados. Conseguir entender o que é ambiente? Tem que falar o cenário de fracasso. E quem é que tá pagando, além de você, por toda essa merda que tu tá fazendo? Aí tu mexe mais na ferida ainda. Porque tu tá falando não só da pessoa, tu tá falando agora dos filhos. Porque os filhos estão pagando, a tua esposa está pagando, o teu pai está pagando, que você poderia estar colocando ele numa escola boa. Você tem que ir aonde? Você tem que ir num restaurante e tem que ficar pedindo o quê? Desconto. Tem desconto? Quanto é que é barato? Tem que perguntar quanto é que é o valor da comida. Tem vontade de comer, mas não come, porque não, eu vou comer o mais barato. Vocês estão entendendo o que é cenário de fracasso, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui é muito importante. Tu vai colocar o cenário que a pessoa está vivendo. Por que uma pessoa não faz Instagram? Porque ela está se sentindo feia, você está se sentindo gorda, não é isso? É, gordo, por isso que você fica pagando. Você não tem problema com autoimagem. É por isso que você não aparece no Instagram. É por isso que você não quer falar. Cenário de fracasso. Todo mundo está entendendo isso? Pelo amor de Deus, isso é muito importante. É mexer na ferida da pessoa de verdade. É ir a fundo na dor da pessoa, para que ela entenda. Entenda que você está mexendo com ela mesmo. Aí, para não ficar muito arrogante, tu vai dizer alguma fragilidade tua também, que é vulnerabilidade, é melhor, tá? Vulnerabilidade. Eu mesmo passei isso, sabe por quê que eu tenho essa missão de mudar essa situação? Porque eu acredito que muitas pessoas estão cegas, que não têm visão. É por isso que a nossa comunidade se chama Visionários. É trazer à existência o que não existe. É por isso que eu disse, eu não vou deixar mais ninguém na inércia, porque eu não tenho medo do barulho dos maus, mas sim do silêncio dos bons. Os bons estão na hora de se levantar nessa nação e serem governantes, assim como a Paula fala. Governantes do reino e fazer acontecer. Sair da inércia e começar a entrar em ação. Essa é a minha missão. É por isso que eu criei um plano para mudar essa situação. Para que todas as pessoas que têm uma boa notícia, elas tenham voz nesse mundo, na internet, na vida. Vocês conseguiram entender isso, gente? Foi teatral? Eu fiz para ser teatral. Deu algum tipo de emoção aí? Mas o que é isso, gente? A autoridade e empatia. Quer falar, Rafaela? Gerou emoção. E foi teatral. Imagina quando foi para valer. Exatamente. Porque, na verdade, gente, a gente precisa sentir o que a gente está vivendo, né? O que a gente quer trazer de transformação para as pessoas. Beleza? Às vezes, a gente precisa usar técnicas. Existem técnicas para isso, tá? Existem técnicas.
Então você tem que colocar o cenário. Tem gente que chora nesse cenário de fracasso. E chora de forma real, tá? Porque eu era uma mulher que não me posicionava na vida, não ganhava dinheiro, não fazia isso, aquilo, outro, e chora. E Deus me colocou nesse mundo para transformar as vidas. Entendeu? Esse negócio de Deus não vou mexer hoje não, tá, gente? Mas se tu mexer com Deus, tu ganha mais dinheiro. Simples assim. Tempo. Depois que tu falar, ganha mais dinheiro e mais atenção. Tem mais isso. Cenário de fracasso. E eu respeito quem faz. Só precisa ser bem feito, né? Porque tem gente que fala de Deus e não vende nada. Não sabe fazer. Eu gosto até do Pablo que ele diz o seguinte, ó, se você sabe fazer, faz aí que eu quero ver. Porque precisa de técnicas para isso, tá, gente? Tempo. Tempo. Quanto tempo você investiu no seu conhecimento? Tem que ser falado, tá? Tem que ser falado. Se você não falar, a pessoa, ela não vai saber. É isso que aumenta a tua percepção de valor. Ah, o Rodrigo aqui é coach. A Marta, tu fez um cursinho de final de semana. Agora tu diz que é coach. Coach. Aí pronto. Se tu é treinador de inteligência emocional, mentor, não sei o quê, tudo é coach. E aí a pessoa vai dizer assim, tu fez final de semana. Não, gente. Tem que falar, eu estudei tantos livros, aí há tanto tempo que eu estou me dedicando a isso, investi tanto tempo, tanto dinheiro. Todo mundo entendeu isso, gente? Tempo é importante. E aí, por que que isso é importante? Porque tem gente que vai dizer o seguinte: eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para sentar, você nunca vai ter tempo para se levantar como um mentor, como alguém que reina nessa nação. Você não vai se levantar, porque para você se levantar, você tem que se sentar como um aprendiz. O Adriano, Ah, uma pergunta, eu estava falando aí sobre as formações, né? Tu ah. acha importante ter as formações nos destaques ali do Instagram? É bom, é bom. Eu não faço, mas é bom, tá? É bom as pessoas saberem de onde, de qual a tua origem, tá? Da qual dos teus treinamentos. Agora o problema é o seguinte, é assim, ó. Tem coisa, é uma faca de dois gumes isso aí. Porque assim, ó, eu nem posso falar isso aqui porque a mentoria não é minha. Não vou falar. Vamos pular isso aí. Beleza? Se fosse minha, eu ia falar, de fato, mas não dá não. Tá, mas Beleza? tu acha importante ter? Em Eu partes, acho tu acha importante importante ter. ter? Eu Tá, acho importante ter, tá bom? Mas não tá vamos bom. entrar nesse assunto aqui porque tem outros mentorados aqui que talvez não seja essa linha que a Rafaela queira levar, beleza? Então Não, vamos. não, tá tudo bem, já está esclarecido. Muito obrigada. Tá, ok. Valeu. Então, tempo é importante falar, tá? Vamos lá. Dinheiro, gente. Quanto dinheiro você investiu na sua formação? É diferente. Alguém que investiu 500 mil de uma pessoa que investiu 1.000 reais num treinamento. Tem muita diferença. Muita diferença. A pessoa mostra até a seriedade que ela tem com isso, tá? Mostra. E é por isso, é o que eu falei lá no início. Vamos lá. Uma pessoa que não investe no que ela ensina, ela simplesmente não acredita no que ela faz. Isso tá lá no inconsciente das pessoas. Quanto é que você investiu? Não, eu não investi não, eu sou autodidata, peguei tudo na internet. Aí eu tô trazendo aqui para você. O que que vai acontecer, gente? A outra pessoa vai entender isso. Ela tem um radar, as pessoas têm um radar para saber se você está falando a verdade ou se você está falando a mentira. Então, se você é uma pessoa que não investe no conhecimento que você tem, sabe o que que a pessoa, o que você está oferecendo para outras pessoas, elas vão dizer a mesma coisa. Se ela não investe, por que que eu vou investir?
Entendeu isso? Nesses dois aqui, gente, ó, essas são as maiores objeções das pessoas. É tempo e dinheiro. Então você tem que ser um expert de quebrar objeções de tempo e dinheiro. Agora, se você é uma pessoa que não compra, que você não evolui, pode ter certeza que as pessoas não vão comprar de você, porque a gente só atrai quem a gente é. Se você é uma pessoa que não compra, você vai atrair pessoas que não compram. Se você é uma pessoa que não investe no seu conhecimento, certamente você vai atrair pessoas que não investem no seu conhecimento. Perfeito? Perfeito. Isso precisa ficar bem claro, tá? Ficar bem claro. Eu não estou dizendo que você tem que buscar os grandes plays. Inclusive, eu vou falar isso aqui para vocês, tá? Procure pessoas que estejam um passo à sua frente. Só isso. Se você procurar pessoas que estão muito longe de você, o que que vai acontecer? Você não tem a estrutura que essas pessoas têm. Estrutura financeira, você não tem a estrutura de tempo, você não tem as pessoas, todos os bastidores que essa pessoa tem para ser o que ela é. E aí o que que vai acontecer? Você vai dar mal, entendeu? E se você mentir para a pessoa sobre isso, ela vai perceber, tá? Então perceba isso, perceba isso. Viva a sua realidade, fala sobre dinheiro. Quem tem treta com dinheiro, com certeza vai ter treta para receber esse dinheiro. Quem não dá dinheiro, também não vai receber. A Bíblia fala o seguinte: tudo que você planta, você colhe. Se você planta contribuição, o que que você vai receber? Contribuição. Se você planta dinheiro, você vai colher dinheiro. Então não tenha piedade do dinheiro que você recebe. Vai lá e investe em você, porque o maior investimento que você pode fazer é em você. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, ó. Eu tenho alguns mentores que eles gastam 450 mil em uma mentoria e não vai em nenhuma. Ela não vai em nenhuma aula. Dá para acreditar nisso? Sabe por que que ele faz isso? Porque lá no início, quando ele precisou, essa pessoa estendeu a mão para ela. E aí até hoje ele é grato. E ele vai lá todos os anos, ele coloca 450 mil. Antigamente era 150, depois foi para 250, depois 350, agora ele paga 450 mil. Por quê? Para honrar a pessoa que deu o conhecimento que ele adquiriu. Hoje, esse cara bateu o faturamento do mentor dele. Esse cara bateu 400 milhões de reais, enquanto o mentor dele bate aí 200 milhões por ano. Deu para entender isso? Mas ele faz isso para honrar o cara. Ele dá lá os 450 mil. Aí sabe o que que acontece? Quando você planta dinheiro, o que que você colhe? Dinheiro, gente. Dinheiro. Para honrar pessoas, dinheiro vai voltar para você. Sabe qual é a dúvida que eu tenho sobre isso? Zero. Dúvida zero. Quando você dá dinheiro, o dinheiro volta. Simples assim. Formato, gente, ó, nós falamos de tempo, nós falamos de dinheiro, objeções que você pode quebrar, e você também tem que falar do formato. O que que é o formato? O formato é, ó, nós temos 12 aulas, são 12 encontros de 2 horas. Como é que é o teu formato aqui, Rafaela? É online, é presencial? Como é que é? Fala aí pra gente. Meu formato é online, são 2 meses de 2 acompanhamento, meses de acompanhamento. 6 encontros. Maravilha, você tem que falar isso. Porque tem um grupo de pessoas que ele quer saber o como. Como vai ser feitas as coisas, né? A Rafaela é uma dessas pessoas. Pelo perfil comportamental, pelo que eu vejo, ela é uma pessoa que quer saber o como. Como vai ser? Vou lá dizer para vocês, existem 4 tipos de perfis comportamentais. Quando você chama uma pessoa para um churrasco, vai existir um grupo que vai dizer o seguinte: o que que tem lá? O que que tem?
O que que eu ganho com isso? Tem status, tem poder? O que que eu ganho com isso? O segundo grupo de pessoas, quem é que vai estar lá? Quem é? Quem são as pessoas que vão estar lá? Três. Três, como é que vai ser esse churrasco? E quatro, por que que vai ter esse churrasco? Então você tem que falar com esses quatro perfis comportamentais. É por isso que existe um livro, Comece pelo Porquê. Por que você faz o que você faz? Por que eu faço o que eu faço? Porque um dia eu tive síndrome de burnout e me disseram que só através dos remédios é que eu ia sair desse burnout. E eu descobri um caminho totalmente diferente, que através da inteligência emocional eu poderia cuidar muito mais da minha saúde. Eu poderia muito, sabe, viver uma vida livre, livre das prisões que muitas pessoas estão vivendo em suas vidas. Uma prisão dentro delas mesmas. E aí eu descobri a chave que me dava a liberdade, que é a inteligência emocional. E é por isso que eu faço o que eu faço. Ficou romântico? Inventa alguma coisa, mas existe uma estrutura para isso também. Por que você faz o que você faz? E aí, o formato é como você vai entregar isso. Eu vou te entregar, a Rafaela falou, de um formato online, são 2 meses. Nesses 2 meses você tem um grupo, você entra dentro de uma comunidade, você isso, aquilo, outro. Fala bem bonitinho. E no final, você ficou com alguma dúvida sobre esse formato? É importante você ouvir o seu cliente dizer: você teve alguma dúvida de como é que as coisas vão acontecer? Porque lembre, as pessoas não compram de você por duas coisas, ou porque ela não tem dinheiro no momento, ou porque elas não entenderam qual é a transformação que você vai trazer para a vida delas. Então é importante você falar do formato, tá? Aí que depois vem o preço. Beleza? Conseguiram entender isso? Que você vai dizer quanto é que custa a sua mentoria. Seja verdadeiro. Olha só, lá no início, eu vou contar uma coisa aqui para vocês que a gente só entrega para os nossos mentorados mesmo, tá? Que é, o nome disso é Seedem. O que que é Seedem? Sementes. Sementes. O que que são sementes? Para você chegar nesse preço aqui, antes, lá no início da sua conversa, no rapport com seu cliente, você tem que começar a fazer seedings. E o que que é isso? Ancoragem. Você tem que começar a dizer a sua autoridade, quanto é que vale as suas mentorias. Eu falei, eu tenho uma mentoria que custa R$ 12.000. Aonde? Lá no início. R$ 12.000, as pessoas pagam R$ 12.000 para estar dentro de uma mentoria comigo. O que que vai acontecer? Exemplos de fracasso, erros pessoais, fatores externos, tentativas mal-sucedidas. Muito bom. O que que isso vai acontecer? As pessoas vão ficar no radar delas. Opa, o cara acabou de dizer que a mentoria dele custa R$ 12.000. Eu não tenho R$ 12.000 para pagar. Ou talvez algumas pessoas vão dizer assim: eu tenho condições de pagar a mentoria de R$ 12.000 dele. Conseguir entender isso lá onde? No início da tua conversa com teu cliente. Lá no início. Se você vai ver um produto, você vai fazer uma ancoragem. Se é um produto, o que eu vendo é serviço, mas se você for vender um produto, qual é a ancoragem? Gente, eu tenho um sorvete que custa R$ 50 reais. Aí você vai dizer, mas tem outro que custa 45 e outro que custa 40. Para quando tu chegar aqui, ó, a pessoa dizer o seguinte: caraca, bicho. Aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó. Na não bônus, né, não. No preço. Quando você chegar no preço, a pessoa chegar e dizer assim: caraca, meu, eu pensei que ia pagar R$ 12.000 e o cara tá me fazendo essa proposta de tanto. Conseguiram entender isso, gente? Eu vou comprar. Para ele é uma coisa boa, tá? Aí tu vai dar bônus.
A maioria das pessoas gostam de bônus, né? Além desse treinamento que você vai levar, que está praticamente gratuito. Você vai levar mais R$ 2.000 de bônus. Você vai ter o Adriano, que vai falar sobre vendas. Você vai ter a Rafaela. Você vai ter o Rodrigo, que vai falar sobre isso. E só esses bônus juntos dariam mais de R$ 3.000. E a garantia, gente, garantia. Tem a garantia do Código Civil, que são 7 dias, é obrigatório para quem vende internet, mas também você pode dar as suas garantias. Por exemplo, as nossas mentorias profissionais. A pessoa, se ela investir 12 mil e ela não tirou os R$ 12.000, eu devolvo o dinheiro de volta dela. Simples assim. Porque essa é a minha garantia. Todo mundo conseguiu entender isso, gente, tá? Então vamos lá, de preço, gente, ancoragem. Ao invés de você dar um preço cheio, tipo assim, minha mentoria de R$ 2.000 foi para R$ 1.000, você vai colocar R$ 997. Mas, quando você for falar, o melhor é você dizer o seguinte, ó, você quebrar isso para que a pessoa tenha a sensação de que está saindo barato. 12 vezes de 9,7. Você pode pagar à vista 997 ou parcelar em 12 vezes de 9,7. Conseguiram entender isso? Para quê? Para a pessoa ter a sensação de que ela está pagando barato. Porque se você colocar 1.000, ela já acha que é muito. Se você coloca 997, 997, ela diz é 1.000. Ela vai colocar na cabeça, é 1.000. Agora, se você coloca 997, ela vai ter pelo menos uma dúvida. Conseguiu entender isso? Todo mundo aqui vende pela internet, gente, ou é presencial? E aí você vai falar sobre o bônus. Já como já falei, você ganha isso, mas só pode gerar uma escassez também, mas só para quem comprar hoje vai levar os bônus. Quando conseguir entender isso? E aí, ó, garantia. Você vai dar lá suas garantias, tá? E cenário de futuro. Depois que você comprar essa mentoria, a minha promessa para você é: eu vou pegar na sua mão. Imagine agora, você, uma pessoa mais realizada, você conseguindo fazer o que você não fazia antes, você fazendo mais dinheiro. Como é que vai ser a sua vida? E vai falando, vai falando, vai falando cenários de futuro. Daqui, depois que você terminar essa mentoria, ou antes de terminar essa mentoria, como é que vai ser a sua vida? E vai falando, 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 para a pessoa que ela encarar que ela pode fazer mais, tá? É tirar ela de um nível aqui e levar ela para um próximo nível. Você vai deixar de ser soldadinho, agora você vai ser um general do reino. General do reino, eu sou o marechal. É assim. A pessoa tem que ter essa ideia de que ela vai ter uma vida melhor. Você fazendo mais sexo no caso da outra, você fazendo mais dinheiro, você se relacionando melhor, você se tornando um profissional de alto valor, você se conectando mais com Deus, com a sua espiritualidade, você tendo 3 quilos a menos, 10 quilos a menos. Quem quer perder 10 quilos aí? Vai perder esses 10 quilos. Cenário de futuro. Perfeito? Senhoras e senhores, eu te prometo, se você seguir esse roteiro, você vai conseguir vender mais. E você vai vender sem vender, tá? Então, o que eu tinha para trazer para vocês era isso? Não, não é isso, gente. Ó, isso aí acaba com qualquer palestra, viu? Eu espero que vocês tenham absorvido realmente todo o conteúdo que foi trazido aqui, porque isso mudou o meu jogo. Isso faz a gente faturar bastante aqui nos nossos treinamentos. Faz o quê? As pessoas elas se encantarem pelo o teu negócio. Faz os nossos mentorários faturarem mais também. Então, eu tenho certeza que se você aplicar isso nos seus negócios, esse tipo de vendas, você não vai ter dificuldade. E olha só,
Não precisa você passar 1 hora falando sobre isso, se você não tem tempo. A verdade é que quanto mais tempo as pessoas passam com você, mais chance de você vender para elas. Mas se você precisar fazer um pitch de vendas rápido, você pode usar a mesma estrutura. Dores e desejos, falar sobre você, falar sobre seu método, falar sobre seus alunos e seguir o mesmo ritual. Por quê? Porque isso já está na cabeça das pessoas, elas vão ter mais facilidade. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a Rafaela pela oportunidade, quero agradecer a cada uma de vocês por estar aqui. Pessoas de sucesso realmente tomam pequenas e boas decisões, e todo momento a gente está tomando decisões. Vocês tomaram uma decisão de estar aqui, e o mais legal, vocês tomaram uma outra decisão de permanecer. E eu sempre digo que as pessoas de sucesso são aquelas que permanecem, que são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, eu tenho certeza que vocês vão alcançar sucesso na vida de vocês por conta dessa permanência, por vocês ter responsabilidade ou ter comprometimento com vocês mesmos. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado, Rafaela, e cada um que está aqui. Muito obrigado. Quer falar, Rafaela? Obrigada também, Adriano. Foi incrível ter essa troca aqui com você. Muito conhecimento, muitas informações. Vamos colocar tudo isso em prática. Tamo junto. Um forte abraço e espero que a gente se veja em breve. Olha só, dia 25, eu posso fazer que eu vou desligar aqui. Dia 25